Bom, gente, hoje eu estou aqui com o Paulo Moreira. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Paulo pela disponibilidade de conversar com a gente. O Paulo, ele é auditor do Tribunal de Contas da União, do TCU. Ele fala com a gente de Brasília. O Paulo, eu acho muito legal da trajetória do Paulo, porque assim, ele passou no concurso de nível superior, talvez o mais difícil do Brasil. Você estudou no IME, não foi isso, Paulo? Estudei no IME. No IME, e o Paulo Exato. também passou, talvez, no concurso público mais difícil do Brasil, que é para auditor do TCU. Então, acho que é muito legal trazer uma pessoa que é especialista em preparação de concurso público, mas que, sobretudo, teve resultados e chegou lá. E o tema da nossa conversa vai ser basicamente como que você, que está assistindo essa conversa, pode ser aprovado em um concurso público, que às vezes tem salários altíssimos, estudando enquanto ainda está no mercado de trabalho. A gente sabe que um dos principais problemas de quem faz concurso é, às vezes, ter que largar, abrir mão de, às vezes, um trabalho para poder estudar. E o Paulo vai falar um pouquinho para a gente se é possível estudar em paralelo ao trabalho. Eu vou fazer algumas perguntinhas para ele. Então, Paulo, eu gostaria de iniciar nossa conversa pedindo para você rapidinho se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, e aí depois eu começo a te fazer as perguntas. Beleza. Então, João, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui passando para o pessoal altamente selecionado aí da sua comunidade essas informações. Cara, eu sou o Paulo, né? Sou auditor do TCU hoje, mas eu comecei a trajetória do concurso lá atrás, porque eu sou de colégio militar, então comecei entrando como militar. Então, meio que eu segui a sequência que era para ser. Eu entrei para ser, fiz SpaceX, Escola Preparatória do Cadete do Exército, e aí eu fiz a MAN, formei na MAN. Depois de um tempo eu fiz o vestibular do IME, para o Instituto Militar de Engenharia. Lá eu passei no vestibular, passei em segundo lugar no vestibular do IME, e daí eu ainda assim não estava me vendo mais como militar. Então eu decidi começar a estudar para concursos civis. E eu estudei para a Câmara dos Deputados em 2014, fui reprovado, não consegui, mas essa reprovação me ajudou muito, que eu consegui ajustar algumas coisas na minha preparação. E como eu estava no IME também, estava fazendo muitas provas, eu consegui pegar ritmo de prova. E aí eu passei no TCU lá em 2015, agosto de 2015, passei no TCU. E é um dos concursos mais difíceis do Brasil. Isso porque são vinte matérias na prova, né? E não são matérias simples, são matérias longas. Então é um concurso bem complicado e eu, graças a Deus, eu consegui aí a oportunidade de ser aprovado. Show de bola. Paulo, vamos lá, uma pergunta bem geral nesse primeiro momento da conversa, só para conseguir Aham. entender melhor como que funciona esse contexto. Como é que é esse mundo dos concursos? Tem concurso o ano inteiro? Tem concurso para todos os níveis? Tem concurso em todas as regiões? Como é que funciona isso? Para uma pessoa que nunca imaginou, nunca pensou prestar um concurso público, como que é esse mundo? E aí depois eu vou perguntar das vantagens e desvantagens na sua opinião. Mas primeiro, como que é esse mundo? Boa pergunta, João. É o seguinte, são várias áreas. Se você pensar o Brasil, como que é o Brasil? Ele são várias cidades, vários estados e a União como um todo. A União é como se fosse o Brasil representado. Então, cada esfera, seja estadual, municipal ou a federal, ela paga o servidor para exercer atividades para a população. Por exemplo, segurança, defesa, fiscalização de tributos, fiscalização do próprio governo. Então, existem várias esferas. E aí, esse mundo, em cada esfera, lança edital de tempos em tempos. Por quê? Porque as pessoas que hoje lá estão, elas vão aposentando, elas vão morrendo, elas vão passando o tempo e aquele cargo que está lá, ele precisa ser preenchido com uma nova vaga. Então, é assim que acontece com um concurso. Por exemplo, da Receita Federal, tem lá uma quantidade de vagas, de cargos que tem que ter, de acordo com as atribuições do servidor. Então, vamos supor que tem que ter 1.000 servidores na Receita Federal. Então, vai aposentando, vai morrendo, vai saindo gente, até chegar uma certa quantidade que fala, pô, não, agora vai ter concurso. Por exemplo, Polícia Federal. Polícia Federal saiu um decreto recentemente que estava assim, a partir de 5%
de vagas sobrando na Polícia Federal, o Muro pode autorizar a fazer concurso. Então, quando chegar a essas 5% de vagas faltando, vai lá e abre um novo concurso para a Polícia Federal, entendeu? Então, você tem que identificar primeiro qual que é a área de concurso que você quer atuar, se é uma área policial, área de auditoria, qual que é a área, a melhor área legislativa, a área jurídica, qual que é a melhor área que você deseja atuar e qual que é a sua esfera. Por exemplo, tem gente que faz concurso na esfera federal, que é tranquilo para ele sair da cidade dele, mas tem gente que é totalmente apegada à cidade que nasceu. Então, quanto mais apegado à cidade você for, mais restrito a concurso que você é. E, em geral, os concursos federais pagam mais. Então, por exemplo, se você mora no Rio, quer ficar no Rio para sempre, você vai ter que se restringir aos concursos ali estaduais e aos municipais do Rio de Janeiro. Pode ser também que você passe um concurso federal e consiga morar no Rio. Então, varia bastante. Não tem essa... Você vai ter que ir exatamente no concurso que você está olhando e verificar, quanto que abre vaga para minha cidade e tudo mais, essas coisas. Tá, uma pergunta... Respondi a pergunta aí? Respondeu. Deu para gerou novas... um contexto, gerou novas perguntas. Beleza, aí assim, para entender um pouco melhor, existem então concursos de vários níveis, mas quando você presta um concurso público de nível superior, qual é o mínimo e qual é o máximo, se é que isso existe? Só para o pessoal entender mais ou menos qual é essa variação. Cara, então, varia bastante, João. Tem município aí que paga bem barato, bem pouco, assim, para o servidor, né, para o concursado. Mas, por exemplo, se você fizer um concurso no interior da Bahia, é diferente do valor do Rio de Janeiro, da capital, por exemplo. Em federal, na esfera federal ali, que a gente fala os melhores concursos, né? Tem concurso, por exemplo, da Justiça, que é relativamente mais simples, pagando em torno de 12, 14 mil reais. E os concursos assim, mais alto nível do federal pagam em torno de 20 mil reais iniciais. E aí você mesmo vai aumentando o valor conforme o tempo vai passando. Perfeito. Então tem uma variação considerável, né? E existem concursos mais concorridos e concursos menos concorridos, né? Entre esses que pagam um salário alto, 20 e poucos mil reais e tal, como é que funciona esse lance da concorrência? Cara, então, é o seguinte, vou te dar um exemplo aqui. Receita Federal, a gente tem ali em torno de 10 mil inscritos para 600 vagas. A maioria que se inscreve é porque ele vai fazer porque ele tem curiosidade, um salário alto, vai que eu passo, já estudei contabilidade na minha vida, já fiz direito. Então o cara vai que dá. Os que estão preparados mesmo, eu acho que estão em torno de 1.200 pessoas para 600 vagas. E aí você realmente se preparar, né, cara? Você já sabe que vai ter concorrência, existe. Então, você tem que ir para a morte aí para passar dentro dessas, com esses outros 1.200 pessoas interessadas na vaga que realmente estão estudando. Porque a grande maioria, ou ela não estuda direito, não sabe estudar, é falta de orientação de estudo, ou ela não tem um bom material, ou ela não se dedica mesmo. Então a grande maioria está nesse nicho aqui. Só que acho que a galera que está aqui na comunidade, ela é um pouco mais avançada, já é um pessoal que está no nível que procura ali informação correta, na fonte correta. Então acho que você pensando em estudar, você não tem que se preocupar tanto com a concorrência, mas sim em ir melhor na sua prova, né? Na minha prova, por exemplo, a pessoa que era possível fazer 10. A pessoa o último que passou fez 58% da prova. Lógico, nesse tipo de prova, uma certa ou uma errada anulava uma questão certa. Mas mesmo assim, 58% da prova, você não precisa saber tudo. Você precisa saber o suficiente para passar. Então você ter um bom material, boa estratégia de estudo e também você estudar mais que todo mundo, né? Com certeza. Estudar pra cacete.
Bom, beleza, vamos lá. Antes de perguntar sobre técnica de estudo, eu queria perguntar o seguinte: quais são as vantagens, na tua opinião, de uma pessoa fazer um concurso público? Porque tem muita gente que está assistindo que às vezes nem pensou, nunca pensou nessa possibilidade, e a ideia do papo é justamente trazer informação e trazer variáveis novas para que ela possa analisar. Na tua opinião, como um cara que é auditor do TCU, talvez um dos concursos mais difíceis do Brasil, qual é a vantagem de fazer um concurso público? Cara, a principal vantagem que eu vejo assim é porque você começa com um salário inicial bem alto do que qualquer outro local você não começaria. A segunda vantagem que eu vejo é que você também não tem que trabalhar na semana, não tem aquela questão, lógico, depende do carro que você almeja chegar, mas não tem aquela questão é, daquela concorrência que existia. Por exemplo, tem um cara que trabalhava do meu lado, que ele era da Ambev. Ele falou, cara, aqui é muito bom porque não tem aquele negócio de que a galera tá se comendo para ser promovido nem nada. Então, é muito bom em relação a isso, né? Não tem a questão de você se comer para você ganhar uma posição que nem tem na iniciativa privada. Já a questão negativa é que você tem um teto salarial, porque na iniciativa privada, dependendo, por exemplo, se você for empreender, vou abrir uma empresa, você não vai vender a sua hora. Já como servidor público ou como funcionário de uma empresa, você vende a sua hora. Então, naturalmente, você bate um teto. O teto do seu limite de horas que você consegue, porque também é possível você conseguir horas extras, né? E também bate o teto lá no texto constitucional que fala que o máximo que pode ganhar é igual o ministro do STF. Que é Então, a quanto minha principal atualmente? desvantagem é isso. Oi? Quanto que é atualmente? O máximo, então? 39 mil. 39. Então a pessoa pode ir subindo até chegar nesse limite. Dali ela não passa. Ex- Exato. Na verdade é o seguinte, o subsídio dela bate no 39, mas que nem eu falei, tem hora extra e tudo mais, alguns benefícios a mais que pode ser que passe, mas não é para todo mundo. Entendi. Então, o limite ali é 39, entendeu? Legal. Bom, então as principais vantagens, pelo que você falou, salário, que é óbvio, dependendo do concurso, é um salário inicial muito bom, e o fato do trabalho não ser, às vezes você vê em empresa privada, o cara se sentindo na obrigação de ficar até 11 horas da noite, meia-noite, para mostrar serviço, ou então porque precisa daquilo para gerar resultado, e no ambiente público não é tão assim, né? Você não é incentivado a, por exemplo, ficar mais do que o tempo previsto, trabalhar os finais de semana, então tem um pouco de estilo de vida também, né? Exato. Tem as exceções, né, João? Por exemplo, pô, o cara que é da área policial, ele vai ter trabalho no final de semana. Uma pessoa que é da área legislativa, que mexe com deputado, senador, terça e quarta-feira, que é dia de sessão, vai ficar até mais tarde. Por exemplo, minha ex-namorada, ela era da Câmara dos Deputados. Então, terça e quarta-feira, ela chegava em casa meia-noite. Então, mas lógico, ganhava mais pelo esse horário que passava lá. Mas tem essas peculiaridades de cada local. Por Claro. exemplo, eu sou auditor do TCU e eu estou de teletrabalho, então eu trabalho de casa. Legal. Tem as suas vantagens tem as vantagens e desvantagens de cada concurso. Legal. Bom, vamos lá. Antes de a gente entrar num tema mais técnico de como estudar, algumas dicas para a pessoa que está assistindo poder estudar, eu queria te perguntar o seguinte: existem concursos públicos, mas também existem concursos na iniciativa privada, ou então em empresas de mercado misto. Tem vantagem, desvantagem? O que seria cada um deles, assim, se você pudesse orientar a gente em relação a isso? Cara, a principal vantagem de ser ser concursado mesmo, dos órgãos, não ser da iniciativa de uma empresa mista, né, de sociedade de economia mista, ou empresa pública, é porque você não é regido pela CLT, você é regido pela 8.112, que é uma lei que rege os servidores públicos de autarquias e fundações públicas. Então, você tem alguns benefícios, por exemplo, a questão de hora, a questão de estabilidade, tem essas questões que não tem para um servidor da CLT. Por exemplo, um servidor
da 8.112, depois que ele passa aquele estágio probatório de 3 anos, ele existe sim a possibilidade de ser demitido, mas é muito mais difícil do que uma pessoa de CLT. Então, o cara consegue se programar para daqui a 5 anos, 6, 7, 8, 10 anos, o cara consegue se programar, lógico. Só se ele fizer uma merda muito grande, ele vai ser demitido. Mas existe sim a possibilidade dele ser demitido, entendeu? Então, os servidores ali da 8.112, aqueles que têm uma relação jurídica maior com a União, com o Estado, qualquer que seja o ente, ele é um pouco mais resguardado que o servidor de CLT. Então, um cara, por exemplo, que faz um concurso para a Petrobras, ele tem um modelo de contrato diferente de um cara que fez para o TCU. É o que você está falando. Exatamente. Exatamente. E também tem a questão, cara, que por ser uma empresa, ela tem a mais chance de ocorrer as privatizações, né? Então, você acaba tendo esse problema. A questão que o cara que está ali num cargo de Estado mesmo, que fala que é cargo de Estado, o cara que está em cargo de Estado, a chance de ele ser mandado embora, de não existir mais de não ser privatizado, tudo é muito menor do que uma empresa. Igual que está acontecendo aí com os Correios, né? Os Correios vai ser privatizado. Então, essa chance de acontecer com um cara que é de uma carreira de Estado, por exemplo, policial, auditor, é muito mais difícil do que ocorrer com uma empresa. Bacana, bacana. Vamos lá, Paulo. Próxima pergunta é o seguinte. Vamos supor que alguém que esteja assistindo aqui esteja gostando do papo. Pô, quero saber mais sobre isso. Quero saber pelo menos quais concursos que estão abertos atualmente. Ou quais concursos que vão abrir ainda em 2019 ou começo de 2020. Aonde eu encontro isso? Tem algum jornal, algum site, algum lugar que compile isso para o cara? Cara, tem o Folha Dirigida, tem PCI Concursos, Fórum Concurseiros e Fórum Correio Web. Esses são os 4 principais sites aí. Fora assim, tem alguns cursinhos, Direção Concursos, Estratégia de Concursos, que são cursinhos maiores, que eles também passam muita informação lá, tanto no YouTube dele quanto no blog deles. Tá, então você falou Folha Dirigida, o Fórum dos Concurseiros. Você pode repetir os outros dois? Correio Web, Fórum Correio Web. Correio Web. Isso. Folha Dirigida, passei um antes, que agora eu esqueci. Estratégia Concurso, Direção Concurso, PCI Concursos, que é um site de provas. Lá vai ter provas, vai ter edital passado e tudo mais, você consegue dar uma olhada lá. Bacana. E assim, um papo que eu já ouvi muito, principalmente de amigos meus da faculdade, que estão fazendo concurso ou já fizeram concurso, é que de uns tempos para cá, o número de concursos deu uma caída. Pelo menos ali naquele momento em que a crise política no Brasil chegou no seu ápice, de impeachment e tal, que também teve um impacto na economia e gerou, por exemplo, resoluções como o teto fiscal, deu uma segurada nos concursos. Como é que está esse mercado hoje em dia? Cara, diminuiu bastante em relação ao passado, mas ainda existe muita oferta boa. Por exemplo, para você ver vídeo de concurso de juiz. Concurso de juiz tem quase todos os anos e todos os anos sobra vagas. Então, o que não falta, assim, se a pessoa estiver preparada, o que não falta é concurso para ela passar. Receita Federal, por exemplo, não teve Receita Federal, mas o cara que estava preparado conseguiu passar aí, por exemplo, igual tem pessoas que eu conheço, conseguiu passar para fiscal de Goiás e conseguiu passar para fiscal de Floripa. Então são 2 concursos que são melhor, pagam melhor do que a Receita Federal. Então se a pessoa estiver preparada, cara, sempre está tendo concursos aí. A grande questão aqui, o que sai na mídia é que não está tendo concurso, porque antigamente tinha aqueles concursos da Caixa, cara, que chamar 2.000 pessoas. Esses concursos assim que chamam milhares de pessoas, realmente está diminuindo. Mas pensa comigo, quanto menos pessoas tem na sua carreira, mais você vai ganhar, né? Tem a tendência, você olhar, 2.000 pessoas, essas 2.000 pessoas ganham um salário mais baixo. Então, a nível médio, ganha um salário mais baixo. Então, é melhor você realmente focar naqueles concursos que tem menos vagas, 100 vagas,
50 vagas, mas tem um salário maior, do que em um concurso que tem mais vagas, mas o salário é menor, né? Tá, uma curiosidade. Então, esses concursos que chamam mais gente, que chamam mais audiência, que acontece, que sai no Jornal Nacional e tudo mais, realmente diminuiu bastante. Mas está tendo concurso sim. Esses concursos, por exemplo, para fiscal e para receita, que você comentou agora, são concursos que fazem algum pré-requisito de graduação? Ou seja, um engenheiro, um economista, um administrador poderia fazer esse concurso? Em geral, não, João. Em geral, todo mundo pode fazer. Não, não tem restrição de graduação. Só um ou outro ali, a depender do fiscal, em geral, não. Mas um ou outro auditor ali de um estado pode ser que cobre sim. Por exemplo, se a pessoa for fiscalizar empresas da saúde, então ela entra justamente para fiscalizar empresas da saúde, tem que ser, sei lá, enfermeiro e tudo mais. Então, a depender do estado, mas em geral, não. Tá, porque assim, é uma coisa que eu acho que muita gente nunca nem pensou. Eu me formei em engenharia mecânica, sempre pensei em trabalhar na indústria, mas aí a indústria está pagando para mim 7, 8 mil reais agora como engenheiro. E tem uma possibilidade de eu fazer um concurso para ser fiscal, uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, trabalhar com um negócio que eu nunca nem mexi na faculdade, mas que vai me pagar, sei lá, quanto que paga um salário de fiscal aí? Um bom concurso de fiscal? Cara, varia assim. Inicial paga uns 20, 21 mil. 20, 21 mil. Então, assim, é muito difícil para um engenheiro recém-formado ou até para um engenheiro com alguma experiência ter um salário que nem esse, de 20 e poucos mil. E, às vezes, um concurso de Exatamente. fiscal pode oferecer isso para ele. Então, assim, acho que o Exatamente. grande barato desse papo que a gente está tendo é mostrar para as pessoas possibilidades que talvez elas nunca tenham pensado por falta de acesso à informação. Aham. Bom, vamos lá, vamos continuar que eu tenho mais algumas perguntas para te fazer. E, bom, a próxima que eu queria fazer é o seguinte, agora a gente já falou aonde que a gente pode encontrar quais concursos que tem, e a pergunta que deriva dessa é, beleza, encontrei concursos e agora eu quero saber quais são os conteúdos que caem nessas provas, para me preparar ou pelo menos para ter um ponto de partida. Qual seria o passo, então, para descobrir isso? Cara, o primeiro passo que você tem que fazer é você identificar qual área você vai fazer de concurso. Porque a gente tem vários cargos públicos, né? Então você tem que identificar quais áreas. E o que significa essas áreas? Essas áreas são aqueles cargos que fazem coisas parecidas. Se eles fazem coisas parecidas, as matérias que caem no concurso público também são parecidas. Então facilita. É melhor do que você sair atirando para tudo e você ter que estudar 50 matérias diferentes. Então você foca aqui em concurso, por exemplo, da área fiscal, você vai ter que estudar 12, 13 matérias ali de base. Concurso de área de tribunal, você vai ter que estudar 8, 9 matérias base. Área de controle, tem que estudar umas 10, 12 matérias base. Então, você tem que identificar primeiro qual área você quer atuar. Paulo, deixa eu só te interromper para fazer uma pergunta, que eu acho que pode ser uma pergunta que as pessoas tenham pensado. Quais são as principais áreas? Você citou algumas agora, mas quais são essas principais áreas? Principais áreas, cara, que eu vejo jurídica, né? Se você é formado em direito, eu não sei, acho que a minoria do seu é formado, né? Qual que é a percentual de direito aí? Baixíssimo, eu acho né? que é baixo, menos que 10%. A maioria está ali em administração, engenharia, economia, que são carreiras mais gerenciais, eu diria. Sim. Aí a gente tem tribunais, que é tribunal, você vai atuar na parte administrativa dos tribunais da justiça. Então, por exemplo, você vai ser o gestor ali de obras, porque a justiça, a finalidade dela é ali julgar. Só que também tem a parte administrativa, que você vai ter que controlar, igual a empresa, né? A Coca-Cola, a finalidade é vender Coca, mas tem ali toda a parte administrativa da empresa. Então, mais ou menos isso que acontece no serviço público também. Tem ali a parte de tribunais, tem a parte policial, para ser tanto você ir para ser policial quanto a parte administrativa. Tem a parte legislativa, que é para trabalhar com deputados, senadores e tudo mais, para você fazer as leis, ajudar a fazer as leis. Tem a parte de tribunais de contas, que foi essa que eu estou inserido, que chama a parte de controle e gestão. Tem a parte da área fiscal, que é aquela
que é a parte do auditor fiscal dos estados, que é muito famoso, que é uma das mais famosas, Receita Federal e tudo mais. Tem a parte de diplomacia, que ali você vai ser diplomata, morar em outros países, lidar com a relação entre países e tudo mais. Tem a parte de agências reguladoras, que é, por exemplo, você vai lidar com a agência reguladora de águas, a agência reguladora da Anatel, ANAC, então tem várias agências reguladoras. E as outras são mais específicas, assim, sabe, João? Mas em geral são essas aí. Mas essas tantas áreas que você falou agora, de controle de gestão, agências regulamentadoras, diplomacia, todas elas têm algum nível de abertura, então, para engenheiros, administradores, economistas? Todas elas têm, Legal, todas. legal demais. Todas aceitam. Para você ter noção, ó, fiscal, policial, diplomacia, todos esses são qualquer nível superior. Legislativo, qualquer nível superior também. Controle, qualquer nível superior. Acho que a única que vai ter mais específica ali é para agências reguladoras, que uma vez ou outra ele precisa de uma pessoa mais específica, formada em determinada área. Top demais, beleza. Então vamos lá. O cara definiu a área. Aí agora o que ele faz? Você estava explicando, eu te interrompi. Você definiu a área, você vai pegar os editais principais dos concursos que você quer. Citar um exemplo aqui, você definiu sua área policial. Então você vai lá, pega Polícia Federal, pega Polícia Rodoviária Federal, pega Polícia Civil do Distrito Federal, que são os melhores concursos dessa área. Então, você definiu essa área, você vai pegar esses três editais e vai definir quais são as matérias que mais caem nesses concursos. Então, você definiu lá, vai ter em torno de 10 matérias que caem nos 3 concursos. Então, você vai focar na construção dessa base. Por que isso é importante, João? Porque você está aqui focado, construir essa base. Sai um concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, você vai lá e consegue fazer. Sai um concurso da Polícia Federal, você vai lá e consegue fazer também. Sai um concurso da PRF, você vai lá e você consegue fazer. Então, é importante você construir essa base da área de concurso que você quer, para aí sim você começar a diversificar. Porque é aquele negócio que a gente estava falando. Não está tendo, que nem você perguntou, se não está tendo tanto concurso. Diminuiu, mas sempre está tendo concurso. Então, você tendo uma base boa, você consegue pegar concursos mais específicos em cada área, entendeu? Beleza, então vamos lá. Você definiu a área, pegou os editais, encontrou ali uma similaridade entre os conteúdos que são mais cobrados. Aí a pergunta que eu faço agora é como que eu posso ter acesso a, por exemplo, provas antigas, para conseguir fazer essa análise e ver quais são os temas que são mais cobrados. Porque foi como você falou, às vezes quando você olha o edital, tem lá 20 matérias. Só que fazendo uma análise mais no detalhe, você chega à conclusão de que dessas 20 matérias, tem 9 que correspondem a 80% do conteúdo da prova. Então faz mais sentido você estudar essas 9 para conseguir chegar nesse ponto. E aí o que eu te pergunto é, como que eu posso, então, fazer essa análise? Então, no próprio edital, ele já mostra a matéria, né? As matérias que são mais importantes, as matérias, e você vê quais que são aquelas matérias comuns nos 3 editais do concurso. Onde que você encontra edital como prova? Tanto no site da banca organizadora do concurso, então se você digitar no Google aí, Polícia Federal, último concurso, banca organizadora, vai cair lá no CESP. Então você vai lá no CESP 2018, pega o edital e você analisa aquele edital. Lá no final tem as matérias e os assuntos de cada matéria. A partir desse ponto, você também olha as provas, porque nem todos os assuntos das matérias caem também. Então é importante você fazer esse mapa. E você também não se prender à última prova. Pega as 3 últimas, as 4 últimas provas do mesmo concurso, que aí sim você consegue analisar, essa matéria aqui é importante, essa daqui não é importante, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Você vai lá tanto no banco, tanto no site da banca organizadora, quanto no PCI Concursos também tem. Show de bola, Paulo. Agora eu queria entrar num tema que eu acho que talvez seja o tema principal do nosso papo e eu demorei para chegar nele propositalmente porque eu acho que é importante a gente ter uma base desse mundo para chegar lá. E a pergunta que eu te faço é, muitas pessoas que estão assistindo talvez trabalhem, algumas estão até desempregadas, mas muitas trabalham também. E você acha que é possível, sendo brutalmente sincero,
que uma pessoa seja aprovada num concurso difícil, trabalhando 8 horas por dia? Cara, eu acho totalmente possível. Inclusive, eu fui aprovado assim, né? Na verdade, não só eu. De todos os os caras que são auditor hoje, em torno de 90% das pessoas ali, dos 78 que escreveu, eu não sei exatamente, dos 78 que foram chamados, tinham 27 vagas, mas chamaram 78. Porque depois que um concurso ele acaba, ele vai chamando as pessoas conforme vão se aposentando. Então, ele acabou um concurso, tem 2 anos para chamar as pessoas aprovadas naquele concurso. Então, ao todo, chamaram 78. Dos 78, eu acho que em torno de 5, 6 pessoas não trabalhavam, elas apenas estudavam. Todas as demais, elas trabalhavam. Isso por quê? Porque os concursos mais... aqueles concursos que eles têm um salário mais alto, a pessoa já tem que ter uma base, ela já tem que ter uma base financeira feita, porque ela não está tão desesperada. A pessoa que está desesperada, ela vai num concurso mais baixo, naqueles concursos que paga 7, 8 mil reais, que é de nível médio. Então, a pessoa que ela tá quer ganhar um dinheiro logo, ela vai no nível mais base, aí constrói a base financeira, aí você vai para um concurso maior. Lógico, tem sempre as pessoas ali que, por condições, ela tem condições familiares de bancar por 1, 2 anos estudando, então o cara consegue ali estar só estudando, mas a maioria das pessoas que passam em concursos grandes, elas estão trabalhando. Então, acho totalmente possível, aí respondendo a sua pergunta, acho totalmente possível você estar trabalhando 8 horas e passar em um concurso. Lógico, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Não dá para você se comparar com o Joãozinho, que ele está lá estudando, ele está levando a vida totalmente tranquilo e só trabalhando. Então, ele sai para o happy hour quinta e sexta, ele sai final de semana. Então, sua vida social vai ter que ser diminuída drasticamente para que você consiga a sua aprovação no concurso. Tá, e aí deixa eu te perguntar uma outra coisa, assim, ainda olhando na sua ótica de concursado e de uma pessoa que conhece muitas pessoas que estão nesse meio também. Falando de concursos difíceis, esses concursos como o da TCU e outros nesse nível, das pessoas que você conhece, qual é a média de tempo que o cara ficou estudando a partir do momento que ele decidiu, quero passar no concurso? Qual é a média de tempo que o cara estuda e qual é a média de quantidade de horas que esse cara estuda? Porque eu acho que é legal a gente ter esse benchmarking de média, porque sempre vai ter um cara que é outlier, um cara que ficou 10 anos estudando e o cara que ficou 2 meses estudando. Mas a gente não consegue se basear em outlier. Então, se você conseguisse me dizer assim, a maioria das pessoas estuda por quanto tempo e quantas horas por dia? Cara, a maioria dá em torno de 2 anos ali, estudando umas 3, 4 horas por dia. É a constância, né? Isso dá em torno de umas 1.000 e tantas horas estudadas. Eu já tinha uma certa experiência da Câmara dos Deputados. Então, para a Câmara dos Deputados, eu estudei em torno de 4 meses e para o TCU eu estudei em torno de 6 meses. Então, foi ao torno de 10 meses, mas foram 10 meses intensos. Então, eu estudava bastante. Eu não estudava, tipo, 3, 4 horas. Eu estudava 7, 8 horas por dia. Então, é bastante intenso, é um período bem intenso aí da sua vida que você vai ter que abrir mão para ser aprovado. Não é fácil, mas vale muito a pena, cara. Tá. E assim, então uma pessoa estudando 3, 4 horas por dia durante 2 anos, usando o método correto, ela tem tudo para conseguir uma aprovação em um concurso difícil. Em um concurso grande. Concurso grande. E então, assim, se você parar para pensar, se a pessoa trabalha ali numa empresa de 9 até às 6, e aí vamos botar que ela chega em casa mais 7, e aí então ela teria que estudar 8, 9, 10, 11, considerando que ela vai ter 1 horinha para tomar um banho e tal, vai ter que ir até meia-noite. Então, assim, não é para qualquer um, né? Depende de um esforço relativo, né? Cara, depende sim. Aí, nesse sentido, eu falo assim, a pessoa tem que ganhar tempo. Então, tempos mortos. Tempo tá indo pro trabalho, vai ouvindo uma aula. Tempo tá dirigindo, ouvindo uma aula. No intervalo, almoço. Ao invés de almoçar com a galera toda 1 hora almoçando, almoça em 20 minutos e estuda os outros 40 minutos. Você vai ter que ganhar tempo em outros locais. Semana eu não consigo estudar 4 horas por dia, porque fico muito cansado, estuda 3,
mas compensa final de semana. Então é mais ou menos isso, sabe? Você vai ter que abrir, que nem eu falei, vai ter que abrir muita coisa, não é fácil realmente. E quando você falou de 3 a 4 horas por 2 anos, é uma média, claro, você fala de 3 a 4 anos de segunda a sexta ou de domingo a domingo? Liga domingo. Domingo a domingo. Então isso inclui sábado e domingo. Exatamente. Exatamente. Tem que ter uma disciplina grande. Você falou então sobre aproveitar tempos mortos, tempo de almoço, de transporte e tal. Tem mais dicas que você poderia dar para a galera que está assistindo, que, enfim, está começando a cogitar essa possibilidade aí de fazer um concurso, para o cara, enfim, ser mais efetivo nos estudos dele? Porque, assim, só para explicar para o pessoal também, o Paulo, além de ser auditor do TCU, ele é um especialista em preparação para concurso. Então, ele tem um programa, ele dá mentoria, enfim. Depois eu vou até pedir para o Paulo passar um contato dele para vocês poderem conhecer melhor o trabalho. Mas, assim, com o seu background, tanto de especialista quanto de concursado, quais seriam as dicas que você daria para essa galera? Pensando que é uma galera que está nessas condições, está no mercado e não tem tanto tempo livre assim. Cara, eu diria que você tem que investir muito na sua estratégia de estudo. Você vai ter que pegar, porque se você vai ter que ganhar tempo, cara. Você vai, pô, eu vou ter que fazer a mesma coisa que o cara tem mais tempo que eu em menos tempo. Como que eu posso fazer isso? Então, a estratégia de estudo é pegar os melhores materiais, não ficar... O pessoal às vezes quer economizar, sei lá, R$ 200, R$ 300, o que quer que seja, em um material mais barato, mas esse material mais barato de qualidade ruim vai deixar ele estudando por 3 anos. Então é melhor você pagar um material mais caro, um cursinho mais caro, que os professores realmente te entregam uma coisa mais direcionada, que você consiga economizar 1 ano e meio, um ano de estudo. Cara, se você economizar 1 mês de estudo, vai valer a pena, porque 1 mês de estudo, sei lá, se você pagar, é R$ 20 mil. Então é muito importante que você saiba onde você vai atacar. É aquele negócio se você tiver 6 horas para derrubar uma árvore, você vai pegar 5 horas afiando o machado. Então você tem que saber a sua estratégia de estudo, pegar um bom material e correto, cara. Porque tem gente que acontece assim, eu estou estudando para a área policial, sai um concurso para a área fiscal, o cara vai lá e migra. E aí só que ele perdeu todo esse estudo da área policial e vai para a área fiscal. Chega na área fiscal, ele não dá conta. E aí ele fala, pô, vou voltar para a área policial. E aí ele volta, ele já não lembra direito da matéria, vai ter que estudar tudo de novo. Então, são 3 pontos aí que eu acho essencial. Você ter a estratégia de estudo, você ter um bom material e você ter foco em uma área apenas, não ficar pulando de galho em galho. Legal. Você tem alguma dica? Então, eu acho que essas dicas aí valem muito a pena, que se eu soubesse disso, teria economizado tempo na minha preparação também. Legal. Você tem alguma dica de como a pessoa pode escolher o curso que ela vai fazer, ou qual material que ela vai comprar de acordo com a área que ela escolheu? Por exemplo, se ela quiser ir para a área de controle e gestão, esse lugar é melhor. Não precisa falar exatamente por área qual é o lugar melhor, mas quais são as variáveis que ela tem que pensar para tomar a decisão? Sim. Primeiro ponto para você, questão de escolher a área, né? Cara, escolher a área é você entrar no PCI Concursos, ver lá as áreas e você procurar no Google, no YouTube, ver qual área você mais se identifica com a atividade. Não só com a atividade, mas com qual área você mais se identifica com as provas. Então você lê ali um pouco da matéria, por exemplo, área policial cai bastante direito penal. Então você lê lá, você vê se você se identifica com essa matéria, se você acha que seria uma matéria legal de estudar, porque além de estudar para o concurso, você vai ter que estudar para o dia a dia. Então, você tem que analisar se você acha interessante aquela matéria que você está estudando. Outro ponto você definiu, quero estudar para tal área. Existem alguns cursinhos, você vai nos cursinhos, nesses cursinhos vão ter aulas demonstrativas, que nada mais é do que uma amostra grátis. Você faz aquela aula e aí você vai identificar alguns fatores. Primeiro, você gostou do professor, você teve um bom nível de acerto nas questões que você fez após a aula, e se aquilo ali realmente você sentiu que está aprendendo. Então você viu isso, eu acho importante você analisar
matéria a matéria, porque às vezes você gosta de um professor de um cursinho e gosta de um professor de outro cursinho. Então é muito importante você sempre procurar, é o que eu falo, procura economizar tempo, cara. Concurseiro é economia de tempo. A questão do concurseiro, para você ser um concurseiro eficiente, é você saber economizar seu tempo. Então, como é que você vai economizar seu tempo? Pegando os melhores professores para você. Porque às vezes tem aquele professor que é mega famoso, mas você chega na aula dele, você não bateu, não bate. O professor pode ser bom para outra pessoa, mas para você não é. Então, o que eu falo é, cara, teste o professor, teste você, vai lá, baixa a sua aula gratuita. Cara, é igual você vai comprar um produto, velho. Você vai lá você vai comprar um tênis. Você vai lá na loja, experimenta o tênis, olha no espelho e tudo mais, experimenta o outro e compra o que você mais gostou. É a mesma coisa com aula preparatória. Não existe um melhor que todos. Existe o que mais se adequa a você. Perfeito, perfeito. Paulo, acho que assim, o papo tá muito bacana. Eu acho que para quem nunca tinha pensado sobre o assunto, abriu 1 milhão de possibilidades. E eu acho que é muito nisso que você falou, né? A gente, às vezes, tem que, ainda mais quando o tempo é escasso, definir uma estratégia muito clara antes de começar a executar. Nesse caso, executar Exato. é estudar. E definir a estratégia é se preparar para estudar. Porque foi o que você falou, às vezes, uma pessoa estudando da maneira certa pode fazer o que uma demoraria 10 horas em 1 hora. E Exato. pensando em prazo de tempo, você às vezes consegue, sei lá, em 6 meses se preparar melhor estudando a mesma quantidade de tempo do que um cara que está estudando há 5 anos, simplesmente porque você está estudando da forma correta. Eu até brinquei com a minha irmã outro dia, que eu estava estudando matemática com ela para uma prova da escola que ela ia fazer, e aí ela estava estudando um negócio, eu falei, Maria Clara, deixa eu ver os seus testes. E aí ela estava estudando um negócio que nos testes não caiu nenhuma questão sobre o assunto. E a professora sempre cobrava, né, um determinado tipo de questão nos testes e ela estava ignorando, ia deixar para estudar nos últimos 15 minutinhos. Então, é você ter essa sensibilidade, esse é só um exemplo. Tem outros exemplos disso também. E o Paulo tem um trabalho muito Esse legal, é, né? Pode falar, Paulo, desculpa. essa aí é uma boa técnica, João, porque de falar mais importante do que você saber o que é mais importante da matéria é você saber o que nunca caiu. Porque o que nunca caiu é muito difícil que caiam de novo. Porque, por exemplo, tem 4 provas. 3 vezes caiu determinado assunto. Outros assuntos caíram 1 ou 2 vezes. E tem um assunto que nunca caiu. Então, cara, esses 3 assuntos aqui é importante que você estude, porque pode ser que eles caiam novamente. Mas esse daqui, a chance dele cair é praticamente zero. Então, é mais importante do que você saber o que vai cair, é você saber o que não estudar. Perfeito. Antes de ir para a parte final, eu lembrei de uma coisa legal aqui. Eu sei que você tem uma estratégia de revisão, que é um método que você desenvolveu. E se você pudesse brifar em, sei lá, 3, 4 minutinhos como é que funciona essa estratégia, só para dar uma visão geral e o cara entender do que se trata, seria muito legal. Cara, então, é uma revisão que eu chamei até de revisão espartana, né? Na verdade, eu chamei numa brincadeira no YouTube, a galera gostou, e aí eu coloquei revisão espartana. Então, o que que é a revisão? Tem um cara lá, um alemão, eu esqueci o nome dele, que ele falou de uma técnica de revisão para você não esquecer uma matéria, que é o quê? Você estudou determinado assunto, se você não revisar aquele assunto, em torno de 28 dias você esquece dele totalmente. Então ele criou isso é baseado em vários estudos, ele criou uma revisão que é assim, você estuda aqui, depois você estudou num dia, 24 horas depois do estudo, você revisa o assunto, 7 dias depois você revisa novamente, 14 dias, outra revisão, 30 dias outra, 60, 90, e aí acabou as revisões. Só que o que acontece, para concurso, e esse tipo de revisão ela é muito complicada, porque você tem ali 20 matérias para você gerenciar, qual eu estou revisando 7 dias, qual eu estou revisando 14, então é muito complicado. E aí a revisão espartana, o que eu peguei? Eu peguei o fundamento dessa revisão, que nada mais é do que a aplicação, você ali realmente fazer uma revisão ativa e você fazer repetições espaçadas. Então eu peguei essa ideia das repetições espaçadas com a revisão ativa, que é o fundamento da revisão lá do alemão, e trouxe ela para o mundo dos concursos. Como é que eu faço, então? Então, eu estudo a aula 1 de uma matéria,
Quando eu for para a aula 2, no dia seguinte eu reviso a aula 1, e quando eu for para a aula 2, eu reviso novamente a aula 1. Quando eu for para a aula 3, eu reviso a aula 1 e a aula 2. Quando eu for para a 4, a aula 1, a 2 e a 3. Quando eu for para a 5, eu já não preciso mais revisar a aula 1, porque ela já está no meu, lá, está bem profunda na minha cabeça. Então eu reviso a aula 4, 3 e 2. Aí vou para a aula 6, aí reviso a aula 5, 4 e 3. Então, isso te ajuda a manter as espaçadas. Por quê? As revisões espaçadas. Por quê? Porque você não consegue matar uma aula em um dia. Você mata em uma aula ali em torno de 2, 3 vezes estudando aquele assunto. Então, você mantém tendo as revisões passadas e ao invés de você controlar por dias da semana, você controla no avanço das suas aulas. Entendeu? Então, isso ajuda a gerenciar mais a questão, porque, pô, são muitas matérias, você está trabalhando, você tem que planejar seus estudos, você tem que olhar várias coisas. Então, você ter uma revisão mais simples, ela te ajuda muito na questão dos estudos, né? Você manter uma confiança. E aí, você pensa, pô, mas revisar é totalmente rolha, eu nunca revisei. Esse é o grande erro, porque quando você está ali em faculdade, quando você está na escola, você estuda tudo de véspera. E aí você manda bem na sua prova. Só que aí você aprendeu errado. Por que você aprendeu errado? Porque, cara, isso funciona para quando você está estudando uma matéria de véspera. Agora imagina para concurso aí, que é uma matéria extremamente extensa. Não tem como você estudar tudo em uma semana. Você só vai se ferrar se você fizer isso. Então, você tem que ir revisando sempre, constantemente, que no longo prazo isso vai valer muito a pena para você. Perfeito, Paulo. Ficou muito claro. Eu queria pedir, Paulo, para você passar, se possível, algum contato seu. Você tem um canal bem legal no YouTube, você também gera conteúdo pelo Instagram. Para o pessoal que ficou interessado e quiser saber mais sobre essas estratégias de estudo para concurso, com um cara que passou no concurso mais difícil do Brasil, poder dar algumas dicas, enfim, continuar aprendendo contigo. Cara, lá no meu YouTube eu dou muito vídeo, muito conteúdo gratuito. Tem muito vídeo lá. Tem mais de 100 vídeos, muito conteúdo gratuito. É Paulo Moreira Júnior, JR. Paulo Moreira JR, você digitar no YouTube, você vai cair lá. Também lá na abazinha youtube.com/barra Paulo Moreira JR. E no Instagram é paulomoreira.jr. Então, você digitar lá, você vai encontrar. É bem fácil de encontrar os dois. Show de bola. Paulo, cara, muito obrigado aí pela tua disponibilidade para dar essas dicas para o É isso. pessoal. Sugiro fortemente que quem está assistindo e se interessou pelo assunto acompanhe o Paulo, tanto no YouTube quanto no Insta. E é isso, cara, gratidão aí pelo tempo disponibilizado.